Nós te louvamos, Deus, pelas misericórdias do Senhor, que se renovam a cada manhã. Te louvamos porque o Senhor é o Deus, Criador dos céus e da terra. Conhece-nos melhor que qualquer um de nós. Conhece-nos tão bem que sabe exatamente aquilo que precisamos, o que necessitamos, e expõe isso nas suas escrituras. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos feito, inclusive a oportunidade de refletirmos sobre esses assuntos tão pertinentes nos momentos de hoje. Conduz-nos através da operação do Espírito Santo do Senhor, trabalha os nossos corações, quebranta-nos e nos leva para mais próximos do Senhor. Nós te pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Coube-me a responsabilidade de falar sobre transtorno bipolar. Eu vou pôr em algumas, depois TB aqui, como resumo, para saber que é transtorno bipolar em outros diapositivos aqui. Eu vou só pôr esse TB e vocês saibam que é o transtorno bipolar que está em questão. Aqui tem o conteúdo da aula, tá? Eu não tenho a intenção de dar uma aula técnica e sim dar pinceladas sobre o assunto e como isso pode ter relação com a nossa aplicação em aconselhamento, eventualmente até conosco mesmo, sobre o assunto. Então, eu tenho bibliografia proposta, caso vocês queiram aprofundar mais sobre o assunto, disponível na internet, então vocês podem aprofundar. Eventualmente, se tiver alguma dúvida que seja muito cruel, que não dê para passar, nós estamos à disposição para tentar solucionar, tá bom? Fique à vontade para interromper o momento que quiserem, fazer perguntas ou colocações, observações que vão contribuir com o nosso andamento aqui, tá joia? Vou ler aqui o conteúdo, alguns propósitos do curso, né? Definições sobre transtorno bipolar. Epidemiologia, essa é o estudo do que envolve a prevalência, quanto que tem, quanto que incide. Algo que a saúde pública geralmente levanta para poder ter ações concretas contra o problema. Tá? Etiologia fala sobre causas, né? Quais são as causas do transtorno bipolar. Aqui um pouco do quadro clínico, né? Nós vamos falar sobre isso, mania, hipomania. Então, quando o pessoal fala assim, aquele cara é maníaco, nós vamos ver. Aliás, tem figuras públicas muito interessantes sobre esse assunto, inclusive bem em voga nas mídias atuais. Né? O transtorno bipolar misto, ciclotimia, bem sucintamente, para não ser muito enfadonho, os diagnósticos diferenciais, né? O que parece com um transtorno bipolar? Inclusive o Shone falou aqui na semana passada, falando sobre borderline, transtorno borderline, né, de personalidade. Ele falou que em alguns casos a gente confunde transtorno bipolar com borderline, né? Nós podemos dar uma pinceladinha, tá na programação, de dar uma pinceladinha sobre esse assunto. Como que é a evolução desse problema, tá? Nós vamos ver um pouquinho também. Tratamentos médicos afins. Vamos pincelar um pouquinho sobre isso. E o 9º ponto, tratamento espiritual / aconselhamento bíblico. Tá? Vamos tentar fazer uma síntese do que seria interessante a gente abordar aqui. O assunto é extremamente extenso, extremamente extenso. Eu não tenho o objetivo de ser extensivo sobre ele, mas pelo menos a gente pincelar e sair com noções de como, não digo suspeitar, mas ter atenção, cuidado, para conduzir a pessoa para um melhor tratamento, tá? Quer seja ele médico, quer seja espiritual, tá bom? Bom, indo na sequência da programação, o propósito do curso, levar o aluno ou estudante, né, a compreender diagnósticos ou rótulos atuais. Aqui eu achei interessante, não sei quem fez o propósito do curso, não sei se foi o Oswaldo, mas tem situações que são muito mais rótulos do que diagnósticos mesmo, tá?
Eu tenho uma prática clínica bem extensa sobre esse assunto. E não tem uma semana que eu não trabalho, não consigo, com a graça de Deus, desmistificar uns 3 a 4 casos de rótulos ao invés de diagnósticos. Assim, com muita convicção. Não estou falando de eu acho, não tem um acho, não. É convicção. Né? Não só sobre transtorno bipolar, sobre essa moda de transtornos aí, né? de rótulos que estão dando. Que, infelizmente, está criando fantasmas, inúmeros fantasmas. E isso é bom, sabe, para algumas pessoas, é bom ter esses fantasmas, porque quando tem muito fantasma, a pessoa fica com medo. E com medo, ela apela a qualquer coisa. Apela a benzedeira, apela a umbanda, apela a qualquer tipo de medicamento que a comadre, o compadre ou o vizinho falou, ó, usa esse negócio aqui, ou tal. E aí tem os surfadores das ondas, aí, inclusive profissionais da área de saúde, hein? Que surfam em ondas, inclusive fazendo dancinha em TikTok, Instagram e etc. É um negócio assim horripilento. É um negócio triste. Triste. Mas vamos lá. Levar o aluno a compreender diagnósticos e rótulos atuais para transtornos mentais e emocionais e a conhecer a perspectiva bíblica sobre esses problemas e princípios e procedimentos bíblicos que o conselheiro deve considerar para ajudar pessoas que enfrentam esses problemas. Ou seja, tentar instrumentalizá-los diante desses diagnósticos, especialmente hoje, transtorno bipolar. Né? Transtorno bipolar. Aí a gente entra em algumas definições. Sucintamente, eu quero apresentar para vocês algumas coisas. O transtorno bipolar são distúrbios cerebrais sérios, e aí entra na categoria das doenças psiquiátricas. O transtorno bipolar é um dos que mais tem respaldo anatômico, bioquímico de praticamente todas as outras doenças, tanto esquizofrenia, quanto outras mais aí que são classificadas como doenças realmente psiquiátricas, tá? Aí a gente tem alguns substratos que nós vamos tentar abordar com vocês aqui. Então, são distúrbios cerebrais sérios com humor patológico. O que significa humor? Humor são líquidos, né? Hipócrates falava que nós tínhamos 4 líquidos importantes, né? Que era o sangue, a bilis, a fleuma, do melancólico, qual que era mesmo? Esqueci. Era um outro líquido que relacionado com a melancolia. Então, a bilis dava o cara raivoso, o sangue dava o cara assim que era expansivo, o fleuma, aquele cara totalmente meio mais para apático, e o melancólico, aquele cara depressivo. Então, a prevalência, Hipócrates, médico grego antigo, a prevalência de alguns humores na pessoa dava características do que ela era. Sabe não sei quantos aqui tem mais de 50, talvez lembram de um filme, de um desenho da Hanna-Barbera, daquela hiena que falava, ó céus, ó vida, o depressivo. Aquele lá, ele é o típico do tudo vai dar errado, tudo pessimista demais. Então, só que assim, o transtorno bipolar, ele tem flutuações muito grandes, flutuações desses humores, diferentemente do borderline, que ele pode ter 4 estações no mesmo dia. O transtorno bipolar, ele tem uma permanência maior de uma fase. Por exemplo, ele geralmente é depressivo e pode ter alguns momentos de hipomania, ou mania. Mania é quando o cara acha que ele é o Deus. Ele é Deus na Terra, etc. Ele tem todas as capacidades do mundo. Nós vamos ver sobre isso. Hipomania é um subdeus. É um Deus, uma categoria um pouco inferior, mas não está na classe do ser humano. Tá bom? Então ele entra nessa fase e dura dias, por vezes. Às vezes semanas. E precisa de tratamento, porque
cada vez mais que essas fases se cronificam, piores são as lesões cerebrais. Tá? Diferencia-se da depressão por conter episódio de mania ou hipomania. Dei uma pincelada, mas nós vamos definir um pouquinho melhor daqui a pouco. Apesar de manifestações da depressão serem as mais prevalentes no quadro. Então, a base dele é a depressão, ele tem períodos de mania ou de hipomania. Tá? E tem as formas sindrômicas. Aqui é uma questão mais técnica, mas só para vocês saberem, o tipo 1 é que tem pelo menos um episódio de mania, onde ele vira Deus de verdade na cabeça dele, ele tem todas as capacidades do mundo. E o tipo 2, que no máximo ele tem a hipomania, a forma mais branda da mania. E as formas subsindrômicas, que são, que a gente chama de meio subclínica, que estão sintomas menos evidentes. É o que é o mais difícil diagnóstico. Não estou dizendo isso para o conselheiro, estou falando isso para o médico, o psiquiatra mesmo. Tem um caso recente de um menino, eu não posso dar muitos detalhes, porque aí eu posso inferir alguns equívocos éticos. Ele tentou o suicídio de uma maneira totalmente esdrúxula, encontra-se hoje numa cama hospitalar em casa, mas ele veio com um diagnóstico que estava... não sabia se era borderline ou se era transtorno bipolar, o médico não estava... Os médicos não estavam conseguindo resolver o problema, tinha um contexto religioso atrás, e aquilo culminou com isso. Uma das consequências ruins do transtorno bipolar, quando não bem conduzido, tanto medicamente quanto da parte espiritual, e essa é a nossa diferença como cristãos, que a gente tem poderes entre aspas, poderes dados pelo Senhor para ajudar as pessoas com essa condição. O poder do Espírito nos dá o poder da palavra, o poder da oração, que Deus nos concede para poder mudar esse prognóstico, mudar essa direção do quadro de uma pessoa com transtorno borderline, transtorno bipolar. O interessante é que esse quadro ele é típico, porque é um menino, e nós vamos ver daqui a pouco, é um menino que começou na adolescência. E esse problema começa na adolescência, com relação genética, etc. Tá? Alguma colocação, dúvida? Fique à vontade para perguntar se quiserem, tá? Aí entra a epidemiologia, ou seja, prevalência, as características da doença que são interessantes para a saúde pública. Prevalência nos estudos são de 2,1 a 10,5% da população. Peraí, Paulo, é verdade? 10 em 100 em alguns casos? 10 em 100. É que quando você engloba todos os quadros que são mais típicos, e os quadros são subsindrômicos, a gente chama de espectro bipolar, alguns estudos chegam a 10,9%. 2,1%, na minha experiência, parece ser mais plausível naquilo que eu vejo no dia a dia. É que, por vezes, erramos nos diagnósticos. Esse é o grande problema. Né? O pico do início da doença é na adolescência, realmente semelhante a esse quadro que eu falei para vocês. Instalado até 20 anos de idade, na maioria dos casos. Pode instalar um pouco mais tarde? Pode ser instalado mais tarde. Né? Tende a ser mais recorrente, grave e de uma forma crônica que os transtornos depressivos unipolares. O transtorno depressivo unipolar, eu não sei, uma pergunta aqui para o Oswaldo, não estava na lista não, né? Porque já deve ter sido abordado em outros episódios aqui, né? Em outras aulas.
A depressão, que o transtorno depressivo unipolar, ele não tem esses períodos de mania ou hipomania, tá? Então, eles respondem relativamente bem, às vezes, com os antidepressivos comuns, né? A gente sabe que a solução do problema não é o antidepressivo. O antidepressivo, esses estudos estão cada vez mais mostrando isso aí, que os antidepressivos eles têm suas limitações relevantes. Inclusive, alguns estudos mostram que o efeito placebo é praticamente quase igual ao do antidepressivo. Mas o fato é que algumas pessoas respondem bem. A questão é, falando um pouquinho sobre depressão, o antidepressivo, por vezes, funciona como uma muleta, uma bengala, enquanto a pessoa se reorganiza da vida espiritual. É o que nós cristãos cremos. Eu creio assim. É a minha prática clínica. É isso que eu desafio os meus pacientes a tentarem, né? E nós vamos apresentar aqui uma proposta de um checklist sobre a vida espiritual. Tem pelo menos duas aqui que são interessantes a serem discutidas e eu espero que a gente possa não só aplicar para os outros, mas aplicar para as nossas vidas regularmente. Nós precisamos fazer um checklist das nossas vidas. Se você não faz um checklist da sua vida, é mais ou menos como você está andando com o carro sempre, achando que o filtro nunca vai ser consumido ou esgotado, o óleo nunca vai acabar, o pneu nunca vai murchar, o tanque de gasolina nunca vai se esvaziar. Então, assim, são coisas que a gente precisa fazer. Quando é no chão, você está guiando o carro, você para no acostamento, tudo bem. Espera o socorro, chama seguro, sei lá. Dá algumas dificuldades, né? E quando isso é com um avião? Vocês já pensaram nisso? Você está no ar, e aí? Falhou o motor em cima do ar. Trabalhei como missionário na MEVA, a mesma missão do Kurt, por 3 anos. Tinha uma missão chamada Asas de Socorro, que trabalha com aviões. Eles transportam medicamentos, missionários, resgatam pessoas. É uma missão super interessante, muito parceira da MEVA e de Novas Tribos do Brasil e outras missões que trabalham com eles, né? Trabalham com isso. Eu lembro de uma coisa que o piloto sempre fazia. Todo piloto de asa de socorro também era mecânico. Todo piloto, ele também era mecânico. Lógico, tinha na organização o cara que só mexia com mecânica. Ele tinha talvez até mais prática que o piloto, mas ele tinha que saber elementos básicos sobre mecânica. E eu vi isso inúmeras vezes. Dia anterior de decolar o avião, o piloto estava lá, junto com o mecânico, vendo o avião. Isso porque o avião era sempre revisado. No dia do decolar, o piloto fazia um check em todos os sistemas do avião. E não era esse check tipo scanner que a gente coloca em carro, não. O cara muitas vezes tinha que checar mecanicamente as coisas, né? Alguém aqui já viajou com asa de socorro? Tem algumas pessoas que viajaram. Então sabem que é assim que funciona. O cara decolou, tá voando, tá, pousou. O que o cara vai fazer? Vai checar outra vez os sistemas, todos. Ele pode ter ficado meia hora. E eu vi isso inúmeras vezes. Meia hora lá na aldeia, lá na pista do pouso. Antes de decolar outra vez, o que ele faz? Checa. E quando ele pousa lá em Boa Vista, pousava em Boa Vista, o que ele fazia? Checava. Isso aí é exagero, é preciosismo. Asa de Socorro só teve um acidente, e foi na aldeia que eu morei, não foi comigo, não. E mesmo assim, eu não estou aqui julgando ninguém, não foi por falta de checagem. Tá bom? Compara com a estatística dos
táxis aéreos lá da região norte. A quantidade de aviões que eles perdem, que caem pessoas, pilotos que morrem. É impressionante. Então, a Asa de Socorro era conhecida como o top dos táxis aéreos, né? Então, é checagem. A gente tem que fazer checagem. Checar a nossa vida espiritual para ver se está tudo em ordem. Como conselheiros e também ajudar os aconselhados a fazer esse cheque, né? Enfim, o transtorno depressivo, ele pode ter um período de parada longa e eventualmente nunca mais voltar. Porque muitas vezes está relacionado com a vida espiritual, assuntos que não são tratados, que mexem com as emoções, né? O pecado, ele mexe com as nossas emoções. É um pouco diferente do transtorno bipolar, que tem esse componente, sim, emocional, tem. Nós vamos ver um pouquinho sobre esse assunto. Mas ele tem um componente genético que tem que ser abordado e tratado, que pode ser preventivo à ação espiritual de uma maneira contundente. Tá? Vamos lá. Dúvidas até aqui ou colocações? Vocês estão quietinhos? Vocês estão com medo? Não. Não, prevalentemente é na adolescência. Se você vê isso acontecer na fase adulta, tem que checar, tem que avaliar, ver se não houve episódios mais brandos, mas que aconteceu na adolescência. Até a adolescência. Pode acontecer no quadro infantil também, mas o pico é na adolescência. A gente não sabe ainda, a gente sabe que tem elementos neuroendócrinos muito envolvidos, inclusive o sistema límbico, que está relacionado, nós vamos ver isso depois sobre isso aí, está relacionado com o hipocampo, onde tem a atrofia dessa área. Nós vamos falar também um pouquinho mais para frente sobre as relações dos hormônios, e não só dos hormônios, mas neurotransmissores, que são importantíssimos estarem bem regulados. Tem a ver com isso também. Tá? Nós vamos abordar um pouquinho sobre isso. A adolescência é um período de muitas transformações. A pessoa passa de infância, onde tem uma dependência grande, para uma fase adulta, onde ele tem que ser autônomo e, inclusive, gerenciar e cuidar de outros. Aqui ele é mais cuidado, aqui ele cuida. Então, essa transformação faz com que ele precise de desenvolvimento cerebral, coração, rins, pulmão, músculos, ossos, com uma eficiência muito maior do que essa aqui. Tá? Então, essas transformações trazem vários digo problemas, trazem mudanças. Né? Ainda mais dentro de um contexto que a gente vive, que é muito estranho. Né? Um parênteses só. Nós temos é meio louco o tempo que nós estamos vivendo aqui. Isso traz outros problemas, né? Essa adultização está na moda aí, está em voga aí, adultização de criança e infantilização de adulto. É lamentável. É lamentável. Então, tudo isso traz desajustes no sistema límbico, que é o centro das emoções. Esses desajustes, eles afetam o corpo, porque mexe com a suprarrenal, mexe com vários neurotransmissores importantes, né? Serotonina, endorfina, adrenalina, somatotrofina e outros mais. Nós vamos abordar um pouquinho sobre isso de maneira sucinta, não muito técnica, para não ser enfadonho, mas envolve isso. Envolve. Né? Pois não. Nós vamos abordar mais para frente aqui os sintomas um pouco mais, de uma maneira mais, inclusive é o próximo slide. Vamos falar um pouquinho sobre a mania, depois sobre a hipomania, tá? As causas é um problema multicausal. Tem várias causas, né? Cada uma delas contribui com sua parcela lá.
os diversos processos psicológicos, aí relacionamentos pessoais, a construção da personalidade. Vocês sabiam que existem matérias que são assim, a formação da estrutura da personalidade, né? Uma criança, ela pode ser formatada, a formação da personalidade dela tem muito a ver com o ambiente que ela vive. Ah, tem a ver com a genética? Tem. Por exemplo, quando eu às vezes atendo a criança pequena que parece que já nasce com aquele fogo de ira, assim, meses, estou falando de 2, 3 meses. Aquele temperamento que você vê, esse menino aqui é diferente, né? Como você vê crianças assim, que são totalmente tranquilas, são pacatas, são sorridentes. Isso é uma coisa interessante, que existe a questão da personalidade, algo que é interno dela, mas que o ambiente ele causa facilitações para que ele seja mais tranquilo ou dificuldades para que ele seja mais estressado, irado, isso tem. E você formata uma personalidade desse jeito, depende do ambiente. E aí, uma questão que a gente vai abordar aqui meio no final, a importância do aconselhamento não ser só com uma pessoa, aconselhamento bíblico não ser só a pessoa, e também com a família, para tentar reverter e modificar, apresentar o reino de Deus, que ele é um reino de paz, de justiça, de tranquilidade, de amor, que traz estabilidade ao lar. Nós passamos por momentos instáveis na vida? Passamos. Quem não passa aqui? Eu não sei, eu passo. E a resposta nossa às instabilidades que são nos desafiadas com a palavra ou sem a palavra é que vai ditar o sucesso ou o insucesso da situação. Vai contribuir ou não com isso. Porque nós temos a palavra da vida nas nossas mãos. A palavra é poderosa para nos salvar, nos libertar, nos curar. Jesus tomou sobre si as nossas dores. O castigo que estava sobre nós foi sobre ele, né? E nós somos sarados pelo seu caminho, né? O seu trilhar que ele orienta que nós sigamos, né? É a proposta do reino, né? Jesus falou: meu reino não é desse mundo. Você não está entendendo? Meu reino não é desse mundo. Sabia que eu podia te livrar? Não, você não está entendendo. Meu reino não é desse mundo. Eu tenho outra proposta. Não tem a ver com esse negócio da ganância ou do material. É outra proposta, né? Então, é isso que a gente precisa ser apropriado de, e é isso que a gente pode, quando cheio de, apresentar para a pessoa aconselhada. Apresentar para a família também. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Isso é importante a gente saber. Então, os processos psicológicos, eles são desenvolvidos e vão crescendo, vão piorando ou melhorando conforme a gente vai sendo depurado pela palavra, né? O ambiente, ele é complicado. Eu estava falando também, entrou na parte da formação da estrutura psicológica, mas tem e a questão entre aspas, temperamento de uma criança que começa desde cedo. Sim, só um parênteses só. Eu acho interessante quando as pessoas falam assim, não, uma criança tão inocente. Inocente quem tem filho sabe que criança não é inocente. E quem trabalha com criança sabe que criança não é inocente. Ah, mas fomos nós que estragamos. Não, esse negócio da criança com 1, 2 meses já ser birrenta, não é. Ah, não existe isso. Existe, é porque você não trabalha com isso, então. Você visse o que eu vejo, você entender. E é assim que acontece. E a gente consegue diferenciar bem a situação. É bem nítida a situação. Por isso que o que Salmo fala assim, em pecado e concebeu a minha mãe. Nós somos seres caídos. E negar a queda é impressionantemente, uma impressionante insanidade, né? Quando trabalhava com indígena, trabalhei com os Yanomamis, a gente esbarra na hora de ler.
Foi o Rousseau que criou o, o mito do bom selvagem, dizer que o selvagem ele era bonzinho, ele é bonzinho por essência. Nós do mundo ocidental que levamos os erros, os vícios nossos para eles. Isso é a maior balela do mundo. A maior balela do mundo. Se alguém tiver depois uma discordância de mim sobre esse assunto, eu posso bater um papo com você. Mas prepara para sentar por um bom tempo aí. Eu vivi entre indígenas por 10 anos, né? Então eu sei exatamente aquilo que a gente está falando. Ah, não, mas você pegou indígenas. Não, a gente trabalhava com indígena que estava no meio do mato lá. A gente sabe das histórias, viveu, fala um idioma Yanomami, conheço bem a cultura, então desculpa, eu não, diferentemente do Rousseau, que vivia atrás de uma escrivania, com aqueles lustres parisienses, aquele negócio todo, eu morei numa aldeia, né? Meco. Tá ok. Acho que agora tá melhor, né? Tá bom. Inclusive, eu ia. Ah, inclusive, existem mitos que a gente precisa desconstruir pela palavra de Deus. Mitos que não ajudam. E se nós não tivermos a nossa cabeça, o nosso cérebro dentro da nossa cabeça, nós vamos ser manipulados ideologicamente para um lado ou para o outro, conforme apraz a algumas pessoas ou alguns grupos, né? Por isso que Jesus quis que nós tivéssemos uma reflexão sempre. Romanos 12 fala que o nosso culto é a nossa vida entregue ao Senhor e é racional. Não é. É espiritual, é racional e precisa do cérebro estar dentro da cabeça, né? As causas ambientais. É, é, as adversidades familiares, perdas, dieta. Dieta. Aliás, só um parênteses só. Sobre dieta, eu quero fazer um desafio para vocês aqui, ó. Todos nós compramos coisas da indústria de alimentos, não compramos? Compramos. O desafio é que nós deixemos de comprar da indústria dos alimentos, porque de fato eles não são indústria, a maior parte não são indústrias de alimento. São indústrias de entretenimento do paladar. Escutem o que eu estou falando, isso é bem sério. São indústrias do entretenimento do paladar. E eu tenho certeza que aquele rótulo que tem escrito, tem esses conteúdos X, Y, Z, não tem só aquilo, não. Como alguns, eu não vou citar marcas aqui, alguns leites saem sempre com aquele gosto. Sendo que as safras de leites de vacas são diferentes. Veja, eu sou meus pais são do sítio, então eu conheço sobre coisas do sítio, tá? Morei 10 anos em zona rural. A vaca, dependendo da raça da vaca, ela tem um gosto de leite. Depende do pasto que ela come. Como é que pode ter essa homogeneidade? Aí você vai ver no rótulo que está escrito só estabilizante, conservante e o leite integral. Não é possível. Não é possível. Eu sei que é uma briga de titãs, mas a gente não sabe exatamente o que colocam naquelas coisas. Então o desafio para vocês é que desempacotem mais, desembrulhem mais e descasquem mais os alimentos de vocês. Como é que é o nome do site? Aplicativo. Desrotulando.
Isso quando tem no rótulo. A questão é que, estou falando de outra coisa. De que não tem no rótulo. Mas está lá. Isso a gente não sabe o que é. A gente não sabe o que faz no nosso corpo. Estou vendo aqui o Dr. Fernando me apoiando. Obrigado, porque eu não estou sozinho. Né? Dieta, ritmo biológico, sono, atividade física, uso e substâncias psicoativas, tudo isso desencadeia. Quer ver um negócio interessante? Nós temos recebido no consultório explosões de meninos e meninas, desde pré-adolescentes e adolescentes, até jovens, com distúrbios de memória prejudicada, irritabilidade, heteroagressividade, agride as pessoas. Você vai investigar, bom, primeira coisa, só come porcaria. Né? Segunda coisa, abusa de tela. Abuso de tela, não sei se vocês estão acompanhando, o estrago que faz, inclusive, para quem não sabe, sobre demência digital. 25, 30, 35 anos já batendo com atrofia cerebral por causa disso. E a gente lá achando que é legal dar um celular para um moleque, para a menina, uma babazinha eletrônica ali. E aí o que acontece com o sono desse caboclinho? Não acontece o sono durante a noite, porque o sistema reticular que fica aqui, um pouquinho abaixo do meio do cérebro, ele não é desligado com o estímulo de tela, aquele negócio de troca, não desliga. E o caboclinho não dorme. Não dormindo, o que não tem? A melatonina não entra, a serotonina, as endorfinas, somatotrofinas, noradrenalina, GH, que é o hormônio do crescimento. Aí a gente quer que o guri cresça. Como vai crescer se ele não dorme? Com relação ao distúrbio por causa da intensidade da luz, dizem que tem uma intensidade ideal na hora que vai mexer no celular que se deve utilizar. Que é verdade isso? Existe mesmo? Olha, eu desconheço isso. Eu desconheço. Diz que tá falando que tem uma intensidade. Perguntaram aqui, tá? Vou tentar reproduzir. Tem uma intensidade de uso da tela na intensidade de luz. Eu desconheço. Eu não posso lhes responder isso aí. Não sei se alguém sabe. Alguém sabe? Tem o modo noturno, às vezes você... Modo noturno? Fica escura. De qualquer forma, eu acredito... Desculpa. Eu vi, não sei se é científico, não sei se é científico, mas se você ficar com aquele celular com a luz no escuro, sem outra luz, isso daí vai afetar a retina e os cones que recebem essa luz. Porque você não tem luz, mas você foca tudo lá e está recebendo essa luz. É um problema de visão, não sei se é cerebral. Mas na visão é com certeza. Eu ouvi dizer que pode dar até glaucoma de ângulo agudo. É um negócio que é grave, que pode perder a visão. Eu não estudei nada sobre isso. Eu tenho que ficar devendo isso para vocês, mas a minha ênfase não é tanto nessa questão do celular, mas o quanto a falta de um ciclo de normalidade de sono. A noite é feita para dormir. Esse negócio de dormir às 3 da manhã e acordar ao meio-dia, fim de semana, mesmo assim, eu ainda acho um negócio que é distópico, é um negócio que não está certo, não é justo para o corpo, essa irregularidade. O corpo, ainda mais na adolescência, precisa de regularidade. Precisa de regularidade. Para desenvolvimento, bom desenvolvimento, crescimento, capacidades cerebrais, sem contar no que as telas estão fazendo com a cabeça das crianças, estresse, ansiedade, apresenta um mundo totalmente inseguro. Então, vale a pena preventivamente a gente ter aqui atividade física, sono adequado. Aliás, se o menino ele tem bastante atividade física durante o dia, chega 8h30 da noite e está um caco para dormir, né? A ciência de aprendizado é muito grande para criança que tem pouco tempo de sono e aí ela não tem concentração no dia de manhã, por exemplo, para se concentrar para aprender na escola. Sem dúvida. Porque ela fica muito tempo, vai dormir tarde
celular e ainda vai para a cama com o celular até dar sono. Isso. Né? Aí o cérebro não descansa, ela não aprende depois de manhã. E altera todos alguns neurotransmissores e hormônios que eu estava falando. Melatonina, somatotrofina, GH e etc. Então, isso é um desajuste para um corpo que está passando da infância para a fase adulta. Continuando a questão da multicausalidade do transtorno bipolar, e aqui entra uma coisa muito importante, que são os fatores genéticos. Os fatores genéticos mostram que entre gêmeos homozigóticos, ou seja, gêmeos que nasceram do fruto da multiplicação de um mesmo zigoto, um esperma e um óvulo formam um zigoto, e esse zigoto ele se multiplica. São gêmeos idênticos, conhecidos popularmente como gêmeos idênticos. Tá bom? Entre esses gêmeos homozigóticos ou idênticos, a porcentagem é de 40% a 70% de incidência, ou seja, essa é uma porcentagem alta. Filhos de mães bipolares têm 2 vezes mais chances de desenvolver um transtorno. E existem diversos mecanismos, a gente não consegue isolar um gene específico, mas existem diversos mecanismos genéticos, inclusive o DNA mitocondrial, que entra nessa formação desse genótipo que manifesta um fenótipo. O genótipo é a construção genética e o fenótipo é a manifestação externa. Por exemplo, se eu tenho um genótipo para ter... Eu estou grisalho agora, mas eu era ruivo. Tem algumas pessoas que me conheceram ainda ruivo. O professor Meco lá, ele me conheceu com o cabelo pegando fogo. Então, eu tenho gene para ser ruivo e manifestou-se o genótipo do cabelo vermelho, de fogo. Isso tem a ver com o transtorno bipolar tem a ver com isso, em partes. Quanto isso é relevante, a gente não sabe bem. A gente sabe que os fatores psicológicos, ambientais, são também importantíssimos. Porque uma criança que é nascida num lar estável, tem bastante amor, carinho, perdão, reconciliação, tem muito, eu não tenho dúvida disso, tem muito menos chance de ter doenças psiquiátricas, psicológicas, etc. Tá? Só que observou-se com quadros arrastados e longos que tem uma redução volumétrica de uma área do cérebro que fica abaixo do sistema límbico. O sistema límbico é conhecido como o centro das emoções. Está mais ou menos no centro do cérebro e quase ligando com ele o hipocampo. Uma atrofia do hipocampo. Imagens de ressonância provaram isso, né? Eu não estou querendo fazer uma apologia à ressonância nem à indústria de aparelhos médicos aqui, tá? Até porque eu creio que existe uma hipervalorização de exames que eu sou contra. Eu sou da linha antiga e tradicional da medicina, que eu não sou contra aparelhos médicos, eu sou contra o abuso e o mercantilismo nessa área, né? Tem outros mais, tem apoio aqui. Aliás, a Luísa trabalha comigo no hospital. Me perdoe, esqueci da pergunta da senhora sobre melatonina. Aquele hormônio que o pessoal está vendendo, melatonina. Em relação à melatonina, né? Tem se vendido muito, feita a propaganda, tudo, né? E o nosso corpo continua produzindo se eu começo a tomar esse artificial ou reduz a produção? Assim. Porque eles falam de metabolismo, né? Sim. O que eu tomo que faz a redução? Porque o meu corpo já tem, não precisa produzir mais. A dúvida é essa. Olha, continua produzindo. Eu só sou um pouquinho reticente, não contra a melatonina, eu sou reticente toda vez que a gente começa a falar em usar muito medicamento para coisas que realmente tem outras alternativas, né? Eu sou dessa linha. A nível de estimular, né? Porque eu posso tomar um composto que estimula o meu corpo a produzir, não tomar o Não só isso, a gente pode fazer outra coisa melhor ainda. A gente pode
fazer atividade física. O nosso corpo foi feito, veja, Deus projetou o nosso corpo para atividade física. Quando a gente não faz, a gente paga o quê? Boleto. Multa. Guarda isso. Nosso corpo foi feito para atividade física. Quando a gente não faz, a gente paga boleto. Sem dúvida nenhuma. Endorfina, relaxamento. Você tem todo um equilíbrio, a gente chama de homeostase, né, no corpo. A gente tem todo um equilíbrio emocional, ajuda nas emoções. Então a gente tem que fazer. Só que a nossa sociedade, ela valoriza o quê? Ela valoriza o conforto. Ah, não, eu vou assistir aqui um basquete ao invés de eu jogar o basquete. Não é verdade? E outras coisas mais. A gente, não, posso pegar um carro na padaria 1 quilômetro ou meio quilômetro de lá, mas a gente vai de carro, né? Tem elevador, por que eu vou subir um andar? Não, que isso? Aliás, pode subir mais. Então, eu não sei se você só está entendendo o que eu estou querendo dizer. Especialmente relacionado com o transtorno bipolar e outras, depressão, etc., precisa ter atividade física. Precisa ter. Eu não sou expert em melatonina, não que eu não prescreva, mas assim, eu sempre procuro tratar de outras maneiras, mais naturais possível. Bom, aqui a gente vai entrar numa caracterização da mania, tá? A projeção da foto que eu fiz aqui não saiu muito legal, então eu vou ler para vocês, tá? É um quadro do DSM-5, que é um manual que o Shone citou aqui semana passada, um manual que baliza diagnósticos psiquiátricos, assim como o CID-10 baliza também, né? Então, a mania é um período distinto de humor anormal e persistente elevado, expansível ou irritável com duração mínima de 1 semana, ou qualquer duração se a hospitalização for necessária. Às vezes precisa hospitalizar? Precisa. O cara é assim, o cara fica irritado, ele fica expansivo, ele começa a ter manifestações de que ele se sente como se fosse Deus. E fica elétrico. Uma energia demais. Ele dorme 3 horas, 2 horas por dia e fica assim por dias. E você percebe que o cara está fora do normal. Quer mandar em todo mundo, ele se considera alguém. Quando não tem os delírios delírios paranoides ou persecutórios, ou de grandeza, delírio de grandeza. O cara, não, eu sou Deus, eu mando, eu faço o que eu posso. Passo por cima de todo mundo, ele se sente o cara, né? Quando isso persiste por um tempo, presta atenção, tem coisa aí. Eventualmente, você ouve alguém ou está aconselhando alguém que tem essas características, continua aconselhando, vendo quais as causas dos problemas espirituais dele, tem que fazer isso, mas de preferência orienta a procurar um médico que ajude isso a ele, tá? Durante o período de perturbação do humor, 3 ou mais dos seguintes sintomas persistiram 4 se o humor for apenas irritável e tem estado presente em grau significativo. Aí vem a série: autoestima inflada, ou grandiosidade, redução da necessidade de sono, o cara fica muito loquaz, ele fica falando demais, ele tem fugas de ideias, as ideias dele vão saindo para tudo quanto é canto, se distrai muito facilmente, aumento da atividade dirigida a objetos ou agitação psicomotora. Esse objeto pode ser excesso de trabalho, excesso de estudo, excesso de vida sexual, etc. Aí entra a questão de drogas. O cara às vezes se afunda nas drogas e piora ainda mais o quadro dele. Envolvimento excessivo em atividades prazerosas de alto potencial para consequências dolorosas. Comprar demais ou sair dirigindo em alta velocidade, fazer investimentos doidos. Isso piora com os eventos estressores e muitas vezes tem uma temática obstinada relacionada com a vida da pessoa, como pode ter outros conteúdos, né?
esotérico, religioso, erotizado, paranoide. Eu tive uma conhecida na faculdade que ela surtou. Teve um episódio de mania, ela estava meio depressiva, mas teve um episódio de mania onde teve delírios religiosos. Assim, triste, foi muito triste de ver. Tratou, essa colega continua trabalhando, excelente profissional, está sendo tratada, foi tratado da questão da vida dela interior com Deus e estável, né? Pode ter a agressividade, como eu falei, uso de substâncias psicoativas, distorções da realidade, delírios e alucinações. Alucinações é quando a gente vê ou percebe coisas, delírios quando a gente começa a ter ideações que viajam, né? Viajam demais, fora do normal. Manias, deu para entender o que é mania? E o cara entra em paranoia, ele perde o senso total, né? Ele perde o prumo da vida. Pode ser, nós vamos falar sobre isso aí. A esquizofrenia é um diagnóstico diferencial, porque a esquizofrenia tem delírios paranoides interessantíssimos. Aliás, recentemente no hospital está internado um paciente que é esquizofrênico, vira e mexe interna. A gente tinha 2 esses dias na enfermaria. Você conversa com o cara, se você não for muito assim perceptivo, ele te engambela com os delírios dele, e você entra no delírio dele. É impressionante, especialmente quando o cara é muito inteligente. É impressionante, né? Mas aqui as paranoias vêm com uma agitação muito grande. Isso é um fator que muda o diagnóstico, que facilita o diagnóstico, tá? A pessoa assim, ela tem a dificuldade da concentração para estar acreditando uma coisa que a pouco... Isso, na mania sim. Na mania ele tem uma distração muito grande. Na hipomania também tem um pouco, mas ele tem mais eficiência. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Aqui, já está na próxima diapositiva aqui, ó. Ainda no DSM-5, né, o manual que eu falei para vocês, período distinto de humor persistentemente elevado, expansivo ou irritável durante todo o tempo ao longo de um período mínimo de 4 dias. Mínimo de 4 dias. Ele pode durar mais, mas quando é menos que isso, a gente pensa em outros fatores que estimularam a pessoa, inclusive o uso de remédios, né? Essas cafeína, aqueles os descongestionantes energéticos, pode dar um pouco de... Às vezes o cara está abusando disso, tá? Tomem cuidado com essas coisas. Aliás, em academia não é um lugar onde se usa, onde se ouve os caras falando sobre o que usar e o que não usar. Inclusive, eu vi uma vez um videozinho, foi no Instagram, se não me engano, o preparador físico, médico não entende nada, nós é que entendemos, batia no peito assim, nós é que entendemos sobre hormônio, testosterona, nós que estamos na linha de frente. Falei, rapaz, você está na linha de frente de bombar o cara, né? E nós estamos na linha de frente, né, doutor Fernando, de pegar o cara com câncer de testículo e outras coisas mais lá. Né? Abuso. Então, só um parênteses sobre esse negócio de energético, as coisas mais. Aqui no bipolar, o cortico, na verdade, o mecanismo não daria para a gente entrar, que entra no mecanismo fisiopatológico. O mecanismo de funcionamento de desencadear, ele passa pelo o sistema límbico e adrenocortical, que produz o corticoide, né? Mas isso é um desajuste endocrinológico a partir do sistema límbico, que é desajustado, o sistema das emoções. Por isso que a questão da estabilidade emocional é importante. Sabe aquele negócio da ansiedade, tomar ocupar sua mente e coração? O que Deus fala? Lança sobre toda a vossa ansiedade, porque eu tenho cuidado de vós. Jesus falando,
Tomai o meu jugo, aprende de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descansos para vossas almas. Então, a gente precisa, nós precisamos nos encher da palavra, que é o melhor remédio para a alma. E tratando a alma e o espírito, a gente vai ter menos starts ou links, situações onde desencadeiam esses problemas. Não tem dúvida. É a nossa prática clínica. É a nossa prática clínica. Aí que a gente fala novamente. Eu sei que o pessoal gosta de prescrever remédio. A turminha nova gosta de sentar a mão aí na receita azul, na receita carbonada, amarela, etc. Gostam, parece que eles têm um tique com o negócio. Já sai, faz assim, tá. Não, sem dúvida. Mas não resolve o problema. Dá uma bengala, uma muleta para o caboclo, e o caboclo sai lá achando que está resolvido, temporariamente. Né? Bom, Paulo, tenho visto alguns estudos científicos provando de que a leitura bíblica e a oração afetam o nosso cérebro. O Shone trouxe isso aqui. O Shone trouxe semana passada para a gente aqui. É verdade. Tem estudos mostrando que o estudo bíblico, a oração, a espiritualidade, ele muitas vezes cura ou controla situações difíceis como essas, a parte psiquiátrica. É verdade. Tanto é que está crescendo, mesmo a contragosto de alguns, está crescendo o tema de espiritualidade no meio médico. Está crescendo. Eu posso... eu vou ler aqui bem rapidinho. Se tiver dúvida, pode perguntar, tá? A gente para, se for o caso. Característica, autoestima inflada. Na verdade, assim, a hipomania é uma mania um pouco mais controlada, tá? Entenda? Mais branda. Autoestima inflada de modo significativo. E interessante que às vezes você olha, esse cara tem um desempenho muito bom. Às vezes o cara está em hipomania. E ele vive por bastante tempo com isso. E aí... mas de repente ele caiu, ficou depressivo. E fica depressivo por semanas. Pode ter TB aí na história. Tá? Tem que ver também se tem histórico na família. Tudo isso tem a ver. Tá? A gente tem que fazer esse levantamento. A gente não pode ser leviano com a questão. Né? Redução da necessidade de sono, ele precisa dormir menos também, mais locais, igual o maníaco, mas menores intensidades, fuga de ideias, continua, a distração também continua, a direção de pensamentos e envolvimento excessivo com algumas coisas também. O quadro semântico é a mania, aparenta por vezes período de maior rendimento de atividades regulares com aumento de energia. Não possui componente psicótico, essa outra diferença da mania. Ele não delira, ele não tem delírio persecutório, paranoide, acha que estão perseguindo ele, querem pegá-lo, porque ele é alguém muito importante. Inclusive, eu lembro de um caso que eu lembrei, eu estava na época, o Meco deve lembrar, no tempo que tinha um bloco, acho que era bloco 6, na PUC, no Hospital da PUC, da psiquiatria. 7. O bloco 7 tinha uma vez um engenheiro que ele estava internado lá. Ele estava internado porque ele estava com um quadro de mania. Né? Antigamente, inclusive, se chamava o transtorno bipolar de psicose maníaco-depressiva. PMD. Os mais velhos aqui lembram disso aí. PMD. Então, ele estava passando da mania para a hipomania. Na hipomania, ele estava lá e a gente conversava com os pacientes na enfermaria. A porta tinha uma tranca especial, porque tinha risco do pessoal sair. A gente estava conversando com esse senhor, que era um senhor de aproximadamente uns 40 anos, né? E ele deve ter incidido na adolescência, na juventude, mas ele manteve o quadro crônico. Isso é uma característica do quadro, ele pode ser crônico. E voltar, né? Ele chegou e falou para a gente o seguinte, olha, bem tranquilo mesmo com vocês, eu estou aqui, vou ficar aqui, porque eu sei que eu preciso. Ele tinha já consciência, ele já não estava mais delirando tanto,
Mas, e falando de uma maneira toda loquaz, assim, pra gente. Olha, aquela porta lá, era engenheiro formado no ITA. O ITA, o Instituto Tecnológico da Aeronáutica. Inteligentíssimo, cara, inteligentíssimo. Ele, olha, essa porta tem esse problema. Se você não tomar cuidado, se vocês não mexerem com isso, chamar alguém para consertar isso aí, ela pode ter falha nessa. Eu não tinha percebido, bom, não sou da área, mas quando a gente foi ver, é verdade mesmo. E aparentava que a porta era segura. Mas para as pessoas que estavam lá em distúrbio psiquiátrico, eles não conseguiam ver. Mas ele, por causa desse aceleramento do pensamento, ele tinha uma capacidade de identificar melhor os problemas. Interessante isso, né? Do mesmo jeito que a hipomania é branda e pode ser confundida só com mau desempenho, o período de depressão também pode ser brando a ponto da pessoa passar a vida. Pode. Mas, mas quando uma diferença entre a depressão e a transtorno bipolar é que a depressão, ela tem períodos de remissão assim, melhora. Ele é mais constante, ele é mais crônico. Às vezes ele fica mais leve, às vezes ele entra profundamente. Inclusive o índice de suicídio é alto entre eles. A gente vai ver um pouquinho aqui à frente. Não tem a psicose, pode ser confundido com melhora da depressão. Tem uma depressão, melhorou, tal. Tem outros que a gente chama de subsindrômicos, que é o transtorno bipolar misto, quando sintomas depressivos estão presentes no quadro da mania por vários dias. Dentro do quadro da mania aparece. Então aí é uma classificação mais técnica, tá? Mas é bom se vocês ouvirem saber que isso existe. E ciclotímia, quando as manifestações afetivas subsindrômicas, depressiva e hipomania, são oscilantes, duração de 2 dias a 1 semana. Ou seja, ele fica fazendo uma gangorra. Até confunde, às vezes, com o borderline. Tá? O processo da hipomania é tipo uma evolução da mania? Não. A mania, assim... Deixa eu ver se eu falei em outro aqui, talvez eu não tenha colocado. Tá aqui, ó. Nesse aqui. A hipomania, ela classifica a pessoa como sindrômica, sendo o transtorno bipolar, no tipo 2, que tem, no máximo, esse quadro de hipomania. Ele está mais acelerado. Quando tem a mania, ele tem um transtorno que é o tipo 1, onde tem um episódio que é mais grave. Tem maiores riscos dele ter acidentes, suicídios, etc. Não sei se eu respondi a sua pergunta, Mayara. Ele pode na mania e ele recrudescendo até vir uma estabilidade. E aí nós vamos falar sobre alguns medicamentos que estabilizam o humor. Tá? Então tem isso. Antigamente o transtorno afetivo bipolar. Qual é a questão do afetivo no transtorno? Se puder... É porque envolve a estabilidade de humor. O nosso humor estabelece relações de afetividade. Quando você está com a mania, ninguém quer estar perto de um maníaco, você concorda? Ninguém quer estar perto. Tanto é que falam que aquele maníaco do parque, que ele concentrava na questão de fazer os estupros, eu não lembro se esquartejava também, num planejamento louco, né? Então ele tem problemas com a afetividade, com relação com pessoas, né? E quando você está depressivo, sua afetividade, relação, ela é diminuída com as pessoas, né? A pessoa percebe que está nesse quadro? Então, quando ele não está no quadro de psicótico, ele tem delírio, ele tem falta do senso, ele reconhece. Esse cara mesmo que eu falei, esse engenheiro, ele sabia, eu estou aqui porque eu preciso ficar aqui. Ele tinha consciência. Aliás, isso é uma outra classificação, foi bom você ter colocado, isso é uma outra classificação que antigamente existia, que a diferença entre neurose e psicose. Psicose, basicamente, se definia que quando o cara saía fora da casinha. E a neurose, o cara sabia que ele tinha problema, mas ele estava ainda dentro da casinha.
maneira... E a psicose maníaco-depressiva, uma maneira sucinta de falar. Mas assim, é meio é para a gente entender, didática, tá? Didática. Tem várias causas clínicas, está aqui depois um diapositivo, se vocês quiserem ver, a gente podem ver causas clínicas que podem piorar, não só a depressão, mas o transtorno bipolar agravam, né? Tem inúmeras situações clínicas, né, que trazem isso. Está um quadro ao lado aqui, depois eu vou passar, porque é uma questão meio técnica, mas aí é importante a gente falar uma coisa. Tem que, eu sei que o pastor Oswaldo deve dar essa orientação para todos aqueles que estão entrando no grupo do aconselhamento, de que é importantíssimo. A pessoa está com a quadro clínico, biológico, orgânico, resolvido, bem estável para poder tratar as questões emocionais, espirituais, tá? Para isso não atrapalhar. Por exemplo, vou dar um exemplo simples aqui. Hipertiroidismo. Deixa o cara aparentemente com cara de mania, porque ele fica aceleradíssimo, né? Eu não sei se vocês viram pessoas com o olho esbugalhado, que é uma doença de base do Graves. O cara fica aceleradíssimo. É uma coisa que você... será que esse cara tem... Eu assisti a aula do Paulo lá, esse cara não, às vezes ele está com outro problema que tem que ser visto por médico, tá? E dá para tratar, tá bom? O diagnóstico diferencial, citaram aqui, tem que diferenciar de tristeza. Tristeza não é depressão, tá? Tristeza... Aliás, um parênteses aqui, eu gosto da teologia do sofrimento. Eu sei que hoje ela não é bem vista pelo nosso contexto secular, porque a gente não pode sofrer. A gente tem que estar sempre bem, sentindo bem, bem-estar, tendo prazer. O hedonismo é uma coisa assim... eu classifico isso como a teologia do sofrimento, ela é aquilo que é ensinada na escola do sofrimento, que faz, muitas vezes, nós crescemos. Haja visto o Jó, que deu um exemplo marcante aí. Haja visto José, outro exemplo marcante. A gente poderia levantar vários exemplos aqui de pessoas que passaram por tristezas, Davi e outros mais, mas que foram tratados pelo Senhor e cresceram, né? A escola do sofrimento. Muitas vezes nós, como cristãos, não queremos sentar na cadeira da escola do sofrimento. Nós estamos perdendo bênção. Não estou dizendo que a gente tem que procurar a tristeza, não é isso não. Mas se há de vir algo assim, Senhor, o que o Senhor tem para nos ensinar, né? Tem diagnóstico diferencial do transtorno, a depressão unipolar, né? Borderline, TDAH, etc. Mas vamos lá que evolução. Ela é crônica, recorrente, quando não tratada, né? Com vários episódios, persistência, sintomas às vezes duradouros. Aqui, mortalidade é morbidade e mortalidade, tá? O risco alto de suicídio, especialmente o transtorno bipolar 1 e 2, maior na população feminina. Risco de suicídio em adolescentes. Às vezes o adolescente vem com um quadro depressivo, na verdade ele está abrindo o quadro de transtorno bipolar, o médico vai dar um antidepressivo para ele, piora o quadro. E aí acontece, o moleque se mata. Acontece isso. Piora, se não tratado adequadamente, ele vai piorando. O curso natural é de piorar a capacidade cognitiva, e os episódios sucessivos vão se tornando, agravando, atrofiando o hipocampo e outras substâncias e outras áreas que a gente ainda não sabe, mas que a medicina está estudando. Tá bom? Tratamento é o seguinte, existe um negócio que a gente está fazendo aqui, chamado psicoeducação, sobre o transtorno bipolar. O que é psicoeducação? A gente ensinar família, pessoas, sobre o que é o transtorno bipolar. E como isso pode ajudar as pessoas a entenderem, a pessoa que tem esse transtorno, e eventualmente ajudar a pessoa a identificar outras situações na família anteriormente que ajudam no diagnóstico. Veja, eu não estou classificando
a transtorno bipolar é considerado, dentre as doenças psiquiátricas, a mais respaldada organicamente, assim, com exames de praticamente todas as outras, né? A que mais tem substrato fisiopatológico reconhecido. Tem depois uma literatura aqui que eu posso deixar para vocês. Ela é contraditória esse assunto, é um assunto ainda que precisa, porque estudar cérebro não é um negócio tão fácil, né? Você estudar Oi? Isso aí, assim, primeiro tem que tirar a parte clínica, limpar, né? Aí o quadro ele é avaliado por um médico que conhece sobre o assunto, ou psiquiatra. Existe ressonância magnética que pode ajudar. Mas no início do quadro, ele não tem manifestações grandes nessa área. Mas no quadro crônico se comprova isso aí. Crônico arrastado. Ressonância é um deles. Ajuda. Não aparece. Corrigir hábitos incorretos de vida, sono, alimentação, abuso de telas, atividade física. E esse negócio de abuso de tela não é só para criança, não, é para a gente também, viu? Importantíssimo. Desafio que eu faço para vocês. Leiam a Bíblia, leiam livros bons, socializem mais, façam atividade física, durmam decentemente, se relacionem com os familiares, etc., né? Medicamentos, os estabilizantes de humor. Aí entra lítio, anticonvulsivantes, antipsicóticos, atípicos. Isso é na área do médico, né? E a escolha dele fazer o tratamento. A gente, como conselheiro, às vezes deve apoiar, não deve dizer para de tomar remédio, porque às vezes a pessoa está precisando mesmo, né? Então é uma situação que... Mas o aconselhamento bíblico é importante. Nós vamos fazer um cheque, ver uma proposta de cheque daqui a pouco. O Shone contou sobre a eletroconvulsoterapia, que ajuda nos quadros depressivos, ajuda no borderline muitas vezes, e no transtorno bipolar às vezes também ajuda, tá? O que é? Você ceda ao paciente, a pessoa, e faz sessões, 6 a 12 sessões de convulsão provocadas por choque. Gostei da expressão que o Shone usou, dar um reboot no cérebro, né? Às vezes ajuda, tá? Ajuda. A psicoterapia é aquilo que eu acredito que a gente com a palavra pode fazer melhor. Não estou dizendo que o psicólogo está errado, tá? Às vezes o psicólogo ele identifica bem alguns aspectos da vida emocional, da alma da pessoa, que a gente não tem tanta habilidade. O problema às vezes é o tratamento. O tratamento às vezes não é. Ele é um tratamento mais humanista que não vai resolver problemas da alma, do espírito, né? Que estão deformando os problemas da alma, tá? Tratamento espiritual. Nós temos alguns livros que eu vou deixar aqui para vocês. Tem uma bibliografia interessante. O primeiro deles, olha, se ninguém leu esse livro, precisa ler. Não sei se tá dentro do curso esse livro aqui, o Ídolos do Coração, Oswaldo? Ídolos do Coração? Do escopo do curso do foco? Não? Tá bom. Fantástico. Vale a pena porque muitas vezes os problemas emocionais estão relacionados... às vezes não. Sempre estão relacionados com os ídolos. Tem uma descrição de um caso que foi aconselhado nesse livro aqui, Aconselhando Casos Difíceis. Está na bibliografia, depois vocês vão ver. Só estou mostrando para vocês aqui. E tem um médico americano, o Dr. Charles D. Rogers. Ele escreveu esse livro. Depressão e transtorno bipolar. Ajuda e esperança para o enfrentamento eficaz. Existem possibilidades fantásticas com aconselhamento bíblico. Inclusive virar jogos que estão embaçados mesmo com os de remédios. Então é possível fazer isso, né? Nós cremos no poder da palavra. O mundo às vezes não crê nisso. Nós cremos e vemos a ação de Deus, né? Então é importante para o aconselhador, a pessoa que está o conselheiro, né? Entender o histórico do aconselhado. Quais são as dificuldades que ele tem? Quais são os problemas?
relações com pais, relações no passado, eventuais concepções equivocadas sobre esses problemas e como Deus responde. Aí tem um outro livro que é muito interessante, acabei não trazendo ele, mas é um livro interessante, Colocando o Passado no Devido Lugar. Se alguém não leu esse livro, tem que ler. Porque ele faz uma limpa de coisas que a gente precisava fazer. O conselheiro precisa ter isso resolvido. E isso pode ajudar vocês a conduzir melhor as pessoas nessa limpa da alma de coisas que precisam ser depuradas, né? Então precisa entender o conceito dele. Não, Deus não é tão bom assim para mim. Deus é bom sempre. E a gente consegue... eu fui injustiçado, autocomiseração. Tem muitas coisas que batem na alma, que desencadeiam, que são os fatores estressantes que vêm à tona e mexem com o quadro, agravam ou pioram, né? Com misericórdia, paciência e graça ajudar a corrigir as distorções teológicas. Aí tem algumas propostas. Eu não sei, o pastor Oswaldo usa-se no orientar, fazer o guia de confissão. Então, é comum para vocês essa ferramenta, guia de confissão. Se alguém não tiver, depois me procure que eu passo. Mas o pastor Oswaldo também tem. É um checklist que você faz da sua vida, que leva você a confessar. Confessai as vossas culpas uns aos outros, inclusive para que sejais sarados. A gente precisa, se nós confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então nós temos que ter esse cheque sempre feito nas nossas vidas, né? E para poder ajudar outros a fazerem cheque. E aqui tem uma proposta desse livro. Esse Aconselhando Casos Difíceis. Que ele descreve... Você conhece livros, Waldo? Não sei se... Ele descreve o tratamento de uma pessoa teve um quadro de mania, inclusive era um pastor, e que ele foi usado esse guia, né? Eu vou mostrar para vocês aqui, só mostrar, tá? E ele trata de como fazer esse cheque e como aplicar isso na vida. Lógico, acompanhado de um conselheiro, dentro de uma comunidade, onde estão tratando cada um ao outro, né? Comunidade terapêutica, que é a igreja, né? E faz parte minha proposta auxiliar os familiares e próximos a entenderem a proposta do Reino de Deus para cooperarem nesse processo todo de restauração, né? Aí, assim, esse cheque, né? Ele está falando sobre a inclinação na linha de cima, né? A inclinação da carne, a declaração da carne, a pergunta da carne, a declaração renovada, quando a pessoa já começa a declarar o posto da carne, a pergunta renovada, a pergunta da carne que foi renovada e o coração renovado. É uma proposta parecida com o guia de confissão, mas só que o guia de confissão ele é um pouco mais específico para algumas áreas. Ele checa. Aqui fala de uma maneira mais geral, mas é interessante. Trata sobre ira, insensatez, desespero e medo que passa no coração de toda pessoa que tem transtorno bipolar. Na verdade, esse cheque ele serve para ansiedade, para depressão, para outros transtornos mais que a gente venha a ter. Tá bom? Vai estar na aulinha que a gente vai pôr aqui para vocês, tá bom? E queria falar aqui da bibliografia. Esse livro é fantástico, tá? A resposta do Evangelho às Aflições do Coração, Robert Jones, Christian Kelling, Rob Greene, da Nutra, tá? Já citei outros e tem algumas... Assim, esse site da Abrata, Associação Brasileira de Familiares e Amigos Portadores de Transtornos Afetivos. Está aí o link para quem quiser ver um pouquinho mais sobre isso. Eles têm várias sugestões de livros seculares.
lógico, entra na parte aí de tratamento mais medicamentoso e outras coisas, mas é bom para a gente entender, se alguém tiver curiosidade de entender um pouco mais sobre o problema. Eu sei que bateu a sirene, mas eu não sei se alguém tem alguma colocação, alguma pergunta para fazer. Oswaldo. É só mencionar que esse material vai ser disponibilizado no site Tá. de todas as aulas. E já preparando aí o campo dos próximos professores, a gente podia combinar o seguinte: quem for fazer uma pergunta, levanta e tenta falar o mais alto possível. Isso ajuda o professor e quem está aqui atrás que não consegue ouvir. Obrigado. Pessoal, só encerrar com orando, pode ser? Nós te louvamos, Deus, pelo privilégio de vermos a palavra do Senhor e podemos contar com ela como uma ferramenta útil e fantástica de fazer coisas que às vezes os homens não podem ver. Que o Senhor nos ajude a poder ser instrumentos nas tuas mãos para ajudar outras pessoas e também a termos o privilégio de ver a ação do Senhor na vida de pessoas transformadas, Pai. Agradecemos por esses momentos e pedimos que o Senhor nos dê um bom domingo junto com o Senhor. Em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.